tenha feito obras nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou as cordas novas e amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele os rebatou de seus braços como um fio. Novamente, esse homem foi amarrado, e aqueles homens que estavam tentando matar estavam onde? Dentro do quarto. Talvez você não tenha percebido, mas talvez na sua casa tenha muitos demônios. Talvez até na sua cama, no seu leito, por causa da imoralidade. E você não tem notado, porque a imoralidade te cega. A imoralidade te tira a visão. A imoralidade te tira a capacitação de raciocínio. Olha aqui, vamos mais um pouquinho para frente. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, nem me tem mentido, declara-me, pois agora, que poderá ser amarrado? E ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com urtigueiras de teia, e se firmares com pinos de teia, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia, como tomou ela as 7 tranças e as teceu com urtidura da teia e as fixou com pinos de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino de urtidura da teia. Então ela disse: como dizes que me ama, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste tua força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobriu o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiu a ter com ela e trouxeram com ele dinheiro. Então Dalila o fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e tirou dele a força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha retirado-se dele. Irmãos, quando nós brincamos com o pecado, o espírito de Dalila, que é o espírito de imoralidade, ele vem para roubar o propósito dos homens. Não é uma mulher, é um espírito, e vem para roubar o propósito dos homens e das mulheres de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus deveriam estar no altar, não estão no altar, porque se depararam com o espírito de Dalila. E quando se depararam com o espírito de Dalila, não conseguiram vencer. Sansão venceu os filisteus naturais, mas não venceu os deuses dos filisteus. Eu temo que a igreja brasileira no Japão tenha vencido a língua. Muitos de vocês falam a língua japonesa que nem o japonês. Se fechar os olhos, você pensa que é o japonês que está falando. Vocês venceram financeiramente, tem casa, tem carro, pode viajar para o Brasil, desfruta de uma vida abundante. Porém, tem se aliado aos deuses dessa nação. E nós temos que perceber, se nós, como igreja, não temos vencido tantas coisas e
abençoa. Por quê? Porque quando Abraão estava, Deus falou para Abraão assim: aos que te abençoarem, Abraão, eu te abençoarei, eu os abençoarei. Aos que te abençoarem, Abraão, eu os abençoarei. Através de Abraão nós nos tornamos judeu. E quando você abençoa o teu irmão, que é tão judeu quanto você, por causa de Abraão, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Como povo judeu, nós éramos gentios e nós nos tornamos judeus por causa do sangue de Jesus, por causa da cruz do Calvário. Então, quando você abençoa a casa de Deus, você está abençoando um judeu. E quando você está abençoando um judeu, o próprio Deus te abençoa. Então, tem uma diferença muito grande você entender isso. Então, olha aqui o que aconteceu. Eles se misturaram. A igreja de Jesus Cristo tem se misturado com os deuses dessa nação. A igreja, vou repetir. Alô, tem alguém aí? A igreja de Jesus Cristo tem se misturado com os deuses dessa nação. Por quê? Porque pode passar batido muita coisa na igreja. Por que pode passar batido? Porque tem aliança com os deuses. Porque eu perco você, mas não perco minha salvação. Se precisar, eu perco mesmo, mas não perco minha salvação. Porque eu tenho responsabilidade de ensinar. E se eu não ensinar, eu vou ser responsabilidade por cada pessoa que se perder. Nós temos que entender a graça, mas não podemos usar a graça para pecar. Entendemos e recebemos a graça de Deus, mas não podemos usar a graça para pecar. Então, irmãos, aqui Sansão não sabia que o Senhor já tinha deixado, porque ele permanecia no pecado. Agora ele tinha quebrado totalmente os votos com o Senhor. Quando você quebra os votos com o Senhor, só tem uma forma, a chance para você, você tem que vir para o altar se arrepender. Porque veja bem, todo crente, irmãos, eu tenho isso. Se você continuar lendo, eu vou parar por aqui, porque os príncipes dos filisteus amarraram Sansão, venceram, e a primeira coisa que fizeram, furaram os olhos. Quando você permanece no pecado, você perde a visão do ministério, você perde a visão do que você está fazendo aqui. Ou você veio aqui com um sonho. Quando você saiu do Brasil, você tinha um sonho, você tinha um projeto. Você chegou aqui, você se embaraçou, você parou de sonhar, você parou de lutar por aquilo que você veio. Deus te deu um plano, um sonho no teu coração, e você desistiu dele, porque você se cegou, porque permaneceu no caminho de Sansão. E se você quiser, você vai ter que voltar. Porque olha o que aconteceu aqui. Então os príncipes dos filisteus ajuntaram para oferecer. Eu vou ler um pouquinho antes aqui. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele, despertando do seu sono, disse consigo mesmo: sairei apenas mais uma vez antes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor o tinha retirado-se dele. Então os filisteus pegaram nele, ele vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seus deuses, Dagom, para que se alegrasse. Diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Você sabe quem que é Dagom? Dagom é o príncipe de Satanás, e ele gera na igreja encantamento e rebelião. Tem rebelde? Tem Dagom. Tem rebelde, tem influência de Dagom. Dagom gera rebelião e engano. Ele provoca engano. É as duas coisas que ele trabalha na igreja: rebelião e engano, rebelião e engano. E olha o que diz aqui: vendo o povo louvavam o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e que destruir a nossa terra, e que se multiplicaram os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disse: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxe Sansão do cárcere
divertia quando fizera estar em pé entre as colunas. Queridos, tem muita igreja que está sendo divertimento de Dagon nessa nação. Está sendo divertimento do diabo. Quando ele quer se divertir, ele chega para o crente e fala: aciona aí a internet, aciona aí. E você sabe que divertir, eu fui no original, quando naquele tempo se chamava alguém para se divertir, se realizava orgia sexual. Isso quer dizer que Sansão cego passou a divertir os filisteus numa orgia sexual. E tem muito crente sendo divertimento do diabo. Tem muita igreja, irmãos, que diz que é de Cristo, mas está sendo o divertimento de Satanás. Então, quando é o divertimento de Satanás, o que ela faz? Se levanta contra a igreja verdadeira de Cristo. Porque aquilo que ela não faz, ela quer que os outros também não façam. Nós não estamos aqui para combater a igreja, nós estamos aqui para ensinar a igreja. Porque a igreja não é o prédio, a igreja não é a placa, a igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. Então precisamos de saber em que nível estamos andando. Será que estamos divertindo Satanás com as nossas atitudes, com a nossa vida? Ou nós estamos alegrando o coração de Deus? A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor a nossa força é. Sabe qual é o problema nosso? Nós nunca deixamos Deus alegre. Então vivemos sem força. Porque a Bíblia diz que quando Deus está alegre com a gente se torna forte. Sabe como nós vamos ser uma igreja forte? Deixando Deus com um sorriso lado a lado todo dia. Deixando Deus feliz. Aí somos fortes. Porque não andamos na força nossa, mas andamos na força do poder de Deus que opera em nós. E para que esse poder de Deus que está lá em Efésios venha operar em nós, Deus precisa estar feliz com nós. Deus precisa estar feliz com a sua igreja, feliz com o seu corpo. Então, se você tem um ministério, eu vim aqui hoje com uma voz profética para dizer para você que Deus continua em pé com você, só que você tem que voltar e consertar a sua vida. Deus não desiste de ninguém, é você que desiste de Deus. E na sequência que você vai desistindo de Deus, chega um momento que Deus não suporta, não porque Ele não suporta o pecado, Ele não suporta a tristeza de você ter morrido para Ele e vivido para o pecado. Porque você pode morrer para Deus e continuar vivo para o pecado. E ao contrário, você tem que morrer para o pecado e ser vivo para Deus. Então, se você tem um ministério, se você tem um chamado, se você talvez tenha um chamado, existem chamados variáveis, né? Nós trabalhamos com 5 ministérios, mas existem pessoas que são chamadas para manter a igreja, para ser homens e mulheres empresários, prósperos, para dar recursos para a igreja. Tem homens e mulheres na área de serviço, homens e mulheres que são chamados em dons operacionais, como levita, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Não importa o que você foi chamado, todos nós somos parte integrante do corpo. E quando você deixa essa cadeira vazia, esse lugar que está vazio,